Olá, gente, eu sou o Michael, trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo. Aqui já encerramos a última semana de outubro, já é início de novembro, tá frio aqui. Eu sei que muitos de vocês estão desfrutando o início de primavera, mas por aqui tá frio, né? Mas vamos lá, vamos dar uma retrospectiva das coisas que aconteceram esta semana passada, vamos lá? Os índices dos Estados Unidos foram boiados no início desta semana por esperanças que a Reserva Federal abaixaria custos de empréstimos na quarta-feira, né? Na espera, o S&P 500 subiu para bater o recorde de 3.042, subindo. A temporada de relatórios de ganhos tem sido melhor que esperado, com quase 80% das empresas até agora divulgando que as expectativas de lucros foram superadas. Que bom. Notícias otimistas nas negociações entre os Estados Unidos e China também estão afetando de maneira positiva, mas sabemos que esse negócio vai e vem em ciclos, né? É esperança, é decepção. É esperança, é decepção. Mas vamos ver, parece que mesmo tá melhorando. Esse S&P 500 bateu novo recorde na terça-feira, totalizando uma subida de 21%, subindo em 2019. O dia não foi tão bom assim para o Nasdaq, cheio de ações de tecnologia, pois Google relatou notícias de lucros decepcionantes e sofreu uma queda de mais de 2% num só dia, arrastando consigo outras ações de tecnologia. Ações fecharam mais altas na quarta-feira e S&P 500 continuou sua trajetória de alta, alcançando um novo recorde. Abaixaram na quinta-feira, as ações abaixaram na quinta-feira, porém na sexta-feira S&P 500 e Nasdaq subiram a novos recordes de alta. Dados de crescimento de vagas de emprego mostraram menos desaceleração do que foi prevista, né? Muita gente tá querendo prever ou impor uma recessão na economia dos Estados Unidos. Claro que tem subido tanto e não pode subir para sempre, né? Mas há muita coisa política nisso, né? Que muita gente contra o partido de oposição não quer que Trump tenha sucesso, ok? Então muita gente está querendo que haja recessão, né? Pois se não houver recessão, se a economia subir, é um fator grande na reeleição dele. Novembro que vem, daqui a um ano, né? E já está se preparando para isso. Esperanças para melhoras para os Estados Unidos e China se renovaram também na sexta-feira. O Dow também não se calou, subindo 300 pontos e ficando somente 50 pontos abaixo do seu recorde de todos os tempos. Então, para a semana toda, o Dow conseguiu subir 1,4%, o S&P 500 subiu 1,5% e o Nasdaq ganhou de todos, subindo mesmo após aquela derrotazinha, né? Naquele dia que Google arrastou para baixo, mas ganhou de todo, subindo 1,7%. O índice, composto por vários mercados globais, alcançou um alto de 21 meses na segunda-feira, boiado por esperanças de um acordo entre os Estados Unidos e a China e mais um corte dos juros pela Reserva Federal, que é o terceiro para 2019, né? A Reserva indicou que este seria o último por um tempo indeterminado. Rendimentos de títulos e o dólar caíram em resposta. Apesar da fala de uma linha dura, investidores ainda esperam mais afrouxamento no futuro. O peso argentino conseguiu um nível de estabilidade depois que o Banco Central instituiu alguns controles na moeda, isso depois das eleições, né? Mercados mundiais subiram na sexta-feira em respostas às boas notícias dos Estados Unidos. Dados do setor manufatureiro chinês para outubro mostraram expansão no ritmo mais acelerado em mais de 2 anos. Mercados europeus misturados para a semana. Itália ganhou 1,4%, Espanha perdeu 1,1%.
Vamos falar daqui a pouco sobre o transtorno, né, dentro da política da Espanha, que com certeza influenciou essa baixada. Istambul e Rússia, não sabemos em qual categoria, né, que pertence. Será que é a Europa, será que é a Ásia? Istambul perdeu 1,8%, Rússia subiu 2%. Eu não quero deixar de mencionar, porque pois sempre são voláteis, né? Sempre tem esses ou ganhos ou perdas bem... grande. Das Américas também misturadas. A Bovespa subiu 0,8%, mas Santiago, da Chile, baixou 4,2%, enquanto a Argentina decolou, subindo 3,5%. Da Ásia, por maior parte mais altos, a Índia superou todas essa semana, subindo 2,8%. Só Tailândia, Austrália e Indonésia baixando, né? Taiwan, Hong Kong, Singapura, né, Malásia, todos esses outros positivos, mas é só 0,5, né, 0,7, tudo isso. Só Tailândia, Austrália e Indonésia baixando. Indonésia teve o pior desempenho, mas só baixou 0,7%. Bitcoin tinha subido 1,6% antes da abertura, segunda-feira, né? Antes da abertura, né? Só 1,6%? Mas Bitcoin ficou estável? Não. O preço tinha subido 4,2% acima de $10.500 no fim de semana, mas baixou de novo até 9.370, né? Uma queda de quase 11% em pouquíssimo tempo, desculpa. Depois disso, na madrugada de segunda, ganhou aqueles 1,6%, volátil. Dentro da semana toda, o mínimo da Bitcoin foi 7.490, abaixo de 7.500, né? E conseguiu subir até 9.200, uma subida de 22,8% numa só semana. Incrível isso. E ainda, volátil demais. E ainda essa semana alguém me perguntou se poderia ser pago em Bitcoin. Você quer isso mesmo, né? Um dia, né, você ganha seu pão para a semana, né? E você olha no próximo dia e perdeu tudo. Próxima semana você ganhou próximo dia, próxima hora você ganhou 2 vezes o que você ganhou a semana passada, mas você nunca sabe, né, quando isso vai acontecer. Volátil demais. Todo mundo já esperava o corte dos juros pela Reserva Federal esta semana, então os mercados já tinham incluído isso na avaliação de preços, não foi surpresa nenhuma. Foram sentidos alguns choques rapidinhos, mas não aconteceu um terremoto no mercado. Nova taxa fica entre 1,5% e 1,75%. A opinião da Reserva é que abaixar, mas provavelmente efetuaria rendimentos decrescentes, né? Menos efeito. Então, o que vai fazer agora? E outra questão é qual poder tem, qual efeito tem agora a Reserva Federal, já que está chegando perto a juros negativos. Brasil. Japão. Não, quer dizer, a dívida de curto prazo que a tesouraria está fornecendo para os bancos, né, de noite, não tem espécie suficiente para manter as regras, para cumprir as regras da Reserva Federal, para tudo que eles têm que ter de noite, dependendo de acordo com quanto dinheiro que eles estão emprestando, né? Então os bancos, a Reserva Federal tem que, você precisa de um pouquinho, então aqui. Estão fazendo isso, um aumento, está diminuindo isso, né? Já há algumas semanas, é muito quieto nas notícias, pois pouca gente entende, mas a Reserva Federal está tentando fazer, tendo que fazer isso, mas esse nível está diminuindo. É um aumento modesto, é projetado para o primeiro trimestre de 2020, porém não tão alto quanto o nível desse terceiro trimestre agora, encerrando. Vamos ficar de olho nesse negócio. O Japão, terceira maior economia do mundo, resolveu manter seus juros em 0,1% negativo esta semana, né? Não abaixou nem subiu, sinaliza estabilidade por enquanto, mas parece que está em cima do fio, né? Pode cair de um lado ou do outro lado, dependendo se tiver alguma influência desestabilizador no mercado, né? Sinaliza estabilidade por enquanto, porém afirmou a probabilidade de cortes futuros. Provavelmente não vai ficar tão estável assim, e vai precisar ir mais ainda negativo.
que estamos em território desconhecido. Ninguém sabe o que vai acontecer, qual vai ser o efeito de juros negativos para tempo prolongado. Petróleo e gás natural proveniente de depósito de xisto tem feito que os Estados Unidos sejam um dos maiores produtores do mundo, possibilitando exportações, pois a produção é maior que o consumo. Ao longo dos últimos 3 anos, os Estados Unidos têm enviado... Apesar daquela menina que veio, né, para Nações Unidas para dizer que vocês estão usando produto de petróleo demais. How dare you? Como pode? Você tem roubado meu sonho. Desculpa. Moça, não é tão ruim assim, acredito. Ao longo dos últimos 3 anos, os Estados Unidos têm enviado 11 navios de gás natural liquefeito aos Emirados da Arábia. Os Estados Unidos estão fornecendo gás natural liquefeito para a Arábia, os Emirados, e está procurando vender ainda mais daquela região, né? Quem diria, faz 20 anos, 10 anos, que países ocidentais estariam vendendo petróleo a nações de OPEP? Ok? Ok? OPEP? Não tá nem aí. Preço de petróleo misturados essa semana bruto dos Estados Unidos subiu 0,6% para $56,97. Se quiser comprar um barril de Brent internacional, isso baixou agora pechincha 0,8% para $101,52. Indonésia possui os maiores sites de níquel no mundo, mas uns 25% do total estimado no mundo é um metal imprescindível para carros elétricos. Portanto, a Indonésia está procurando atrair empresas de alta tecnologia para tornar o país um centro de tecnologia de fabricação de baterias, né? A exportação de níquel como matéria-prima é proibida. Esperto. Paládio tem se estabelecido como o mais valioso dos 4 principais metais preciosos. É escasso e a oferta não tem aumentado em resposta à crescente demanda. Já excedeu o preço de ouro. O paládio está em 1.833 por onça, comparado com ouro em torno de 1.500. É um metal essencial em conversores catalíticos em automóveis. Então, quanto mais cresce essa onda de carros elétricos, então não vai precisar desse conversor catalítico, entendeu? Mais carros híbridos, é possível que ainda necessitem. Ouro essa semana subiu 0,7% para $1.515. Prata subiu 0,4% para 18,18, né? Se lembra, né? Primeira semana de novembro, primeiro fim de semana de novembro, ouro está em 15,15 e prata está em 18,18. Deve significar alguma coisa, né? Será que significa que devo comprar? Não sei. O partido que atualmente e há muito tempo está em poder em Uruguai está correndo o risco de estar votado fora da segunda-feira, ou quer dizer, na segunda rodada das suas eleições este mês de novembro. Diz um oficial, o partido aparentemente não está conseguindo comunicar bem suas conquistas. Em La Paz, Bolívia, manifestantes bloquearam ruas e lojas permaneceram fechadas e insistem que foi fraudulenta a eleição de presidente Evo Morales a um 4º mandato. Não somente Uruguai e Bolívia, mas também Chile. Presidente Piñera de Chile enfrenta novas manifestações, mesmo depois de seguir a vontade do povo por trocar 8 dos membros de seu gabinete. É a maior crise política desde o retorno de Chile à democracia em 1990. A palavra mais recente de Brexit é que foi adiada. Será? Foi adiado até dia 31 de janeiro. Porém, a União Europeia disse que se conseguir ajeitar seus negócios antes de 31 de janeiro, vocês podem sair antes desse dia. Não acredito que vai acontecer isso, não. Porém, primeiro-ministro Boris Johnson está tentando acionar novas eleições em dezembro para alterar a composição de parlamento, porque 3 vezes eles têm tentado fazer isso e sempre tá travado, é um impasse em parlamento. Então ele diz, vamos fazer pelo menos eleições, porque se continuarmos a fazer esse mesmo negócio, não vai nunca acontecer, né?
que todo mundo vai votar da mesma maneira. Ele acha que é a única maneira de sair do impasse atual. Boa sorte, né? Mas a esperança, pois esta vez somente precisa de uma maioria simples, acima de 50%, em vez de uma super maioria superior a 2/3 que antes foi exigido. Então vamos ver. Espanha também está passando por manifestações, como eu falei antes, né? 2 semanas de manifestações em massa. A região Catalônia, mais rica da Espanha, está querendo sua independência. Já tentaram em 2017 e não conseguiram. Então, daquela época, 9 políticos e ativistas que fizeram parte daquele movimento foram sentenciados recentemente a 13 anos de prisão. Isso só... Claro que não resolveu o negócio, isso só enfureceu os catalonenses e acendeu de novo o fogo de desejo para a independência. Então, esse transtorno vem justamente num período de instabilidade e perigo econômico. Não está ajudando nada, né? O crescimento econômico dos Estados Unidos desacelerou menos que foi projetado, ficou em 1,9% em vez de 1,6%. Não a desaceleração, mas o crescimento, entendeu? Então, era para desacelerar até termos crescimento de somente 1,6% e cresceu mais, né? Cresceu 1,9%. E só 0,1% menos que o crescimento do segundo trimestre. Então, está continuando estável. Recessão? Não estou vendo sinal, não. É mais confirmação que não é necessário temer essa recessão iminente. Por outro lado, o crescimento foi baixo o suficiente para incentivar a Reserva Federal a cortar a taxa básica de juros. Não foi tão bom o crescimento que a Reserva Federal disse, não, tá tudo legal, não vamos consertar algo que não seja quebrado. Vagas de emprego no setor privado aumentaram por 128 mil em outubro, é 44% a mais que as 89 mil esperadas. Né? 44% mais. Recessão? Não vejo. Essa expansão continua. E também números de emprego para agosto e setembro também foram revisados para cima dos números projetados. Né? E isso depois também daquela, já durou mais de 40 dias, aquela greve de General Motors, né? Que muita gente estava fora, não tinha emprego, e ainda assim cresceu o emprego. Pena que não é a mesma notícia para Hong Kong, que sim, encontra-se em recessão pela primeira vez desde a crise financeira há uma década. 5 meses de manifestações contra o governo que resultaram outra vez em violência no fim de semana passada, né? Difícil ver crescimento econômico sob essas condições, é claro. Mas realmente liberdade é mais importante, né? Liberdade vem primeiro, depois os cidadãos podem usufruir para beneficiar suas vidas, o que gera emprego para outras pessoas e estimula a economia, a não sei que os socialistas não entendem sobre isso. O controle central não querem. Não. Deixa a pessoa fazer, né? Deixa a sociedade fazer. Mas Brasil, Zil. Tá frio aqui, gente. Café de manhã. Atividade fabril chinesa encolheu pelo 6º mês. Em seguida, é o crescimento mais fraco em 30 anos. Autoridades estão sentindo a necessidade de injetar mais estímulo para evitar uma recessão ainda mais profunda e a perda de muitos empregos. Alguém pode dizer borbulha econômica. Borbulha, você sabe o que é? Borbulha espoca, né? Chega a um ponto que é insustentável, mais estímulo. Você não pode fazer isso para sempre. Desemprego na Alemanha aumentou mais em outubro do que a previsão indicou. Desemprego agora está em 5%. Análise de exportações alemães prevê uma desaceleração no crescimento do setor para somente 0,3%, que é 86% menos que o crescimento de 2,1% em 2018. Então é sério, o negócio é sério na Alemanha. Encolhimento é previsto para o ano que vem também, pela primeira vez desde a crise financeira global em 2009. A expectativa na França foi um encolhimento leve. Ao invés disso, a economia francesa expandiu por 0,3%. Então, parabéns para a França. São boas notícias para o presidente Macron, para a reeleição dele. Crescimento para a zona do euro inteiro, não somente a Alemanha e a França. E Brexit, quem sabe se faz parte ainda, não? A zona do euro inteiro também escapou encolhimento e permaneceu um pouco melhor que parado em 0,2%. Inflação abaixou, em parte devido a uma queda em preços de energia,
queda de preços de energia na Europa. Por quê? Porque sabemos que não é o OPEP que está abrindo a torneira, não. Xisto e fraco nos Estados Unidos, de novo, melhorando a qualidade de vida do mundo. O que tem a ver? Como será que os preços de energia baixam se não por aumentos em produção e estoque? E onde que está acontecendo isso? Nos Estados Unidos. Então é bom. A greve pelo Sindicato de Trabalhadores na General Motors chegou a um fim depois de 40 dias, custando mais de 3 bilhões de dólares em lucros. Resultado final, vamos descobrir no final do quarto trimestre, que agora estão de volta, né? 300 mil carros deixaram de ser produzidos. Mesmo assim, os números de desemprego foram baixos. Interesse em turismo no espaço está aumentando o preço de Virgin Galactic, que parece que será a primeira de várias empresas concorrentes pronta para decolagem. Interesse em turismo no espaço está aumentando o preço de Virgin Galactic, né? As ações dessa empresa, que parece que Virgin Galactic parece que vai ser a primeira de várias dessas empresas concorrentes pronta para decolagem, né? Muita gente promete, mas quem vai realmente cumprir primeiro? Ações aumentaram 7,7% cedo na segunda-feira. Se lembra que Deutsche Bank, né, grande banco na Alemanha, estava em problemas no final do segundo trimestre, não conseguiram reverter as perdas. Esta vez ficou em 925 milhões de dólares que perderam este trimestre. Deutsche Bank está se extraindo de ramos cheios de despesas e realinhando componentes internos para reduzir o excesso e aumentar a eficiência. Só que sempre há custos para esse tipo de realinhamento, né? Uma vez absorvido o choque desses custos, os concertos terão tempo para demonstrar o efeito. Desejamos o melhor para a Deutsche Bank. Presidente Bolsonaro chamou o esquerdista Alberto Fernandes da Argentina um bandido vermelho, mas agora foi eleito presidente e agora vai ter que lidar com ele, né? A cena está montada para conflito diplomático entre as duas maiores economias da América do Sul, que não transtorne o comércio do bloco Mercosul, né? Agora o Volkswagen no ramo de carros elétricos. Era Ford, Tesla e tudo isso, né? O plano é produção de 1 milhão de carros elétricos Volkswagen até o final do ano 2022. Um total que seria mais que Tesla, né? Tesla está construindo as fábricas, mas Volkswagen e todos esses outras montadoras Legacy já tem essas fábricas. É só fazer assim, cambiar a produção e pode produzir esses carros. China é o principal campo de batalha para participação no mercado. Samsung revelou um novo aparelho dobrável. Esse aqui não é dobrável, foi se procura dobrar, já vi que tá trincado. Eu tentei dobrar, aparentemente não é aquele que lançou em setembro. Isso já é outro, né? Já tá assim, empolgado com o dobrável. Um demo mostrou o usuário gravando vídeo em tela grande, né? Mas aí no próximo momento ele dobrou a tela, que criou uma tela dupla com mais controles. Eu quero os botões e controles e slider e tudo isso, né? Legal, mas nem quero saber do preço, entendeu? China ganhou a corrida para 5G. China 5G na China, já tá ligada aí. Era para ser somente em 2020, mas já foi lançada. Esses chineses, né, construindo coisa rápido, e eles gostam disso. Essa é a sua cultura, é a coisa que eles estão orgulhosos dessa coisa, que é decidir fazer alguma coisa, fora burocracia, pá, vamos lá, vamos fazer. E o preço, só equivalente a R$72 mensal. Bom, né? Em comparação com o meu serviço de celular, isso é baratíssimo. Quero, né? Só que não seja chinês a tecnologia, entendeu? Não quero que eles estejam, né, só... O que foi isso, né? Olha, é espião. Né? Parece que é espião isso. O Pentágono, complexo militar dos Estados Unidos, está precisando de serviços de computação à nuvem. Pode imaginar que esse contrato será bastante lucrativo. E sua imaginação seria correta, né? Mais de 10 bilhões de dólares ao longo de 10 anos é o valor desse contrato. Analistas favoreceram a Amazon para ganhar, mas o contrato foi concedido à Microsoft. As ações da Microsoft têm aumentado mais de 24% este ano. Se lembra que semana passada Bill Gates da Microsoft ultrapassou Jeff Bezos da Amazon para ser o homem mais rico do mundo. Mas eu acredito que Jeff Bezos será voltaria a tomar primeiro lugar.
O Bill Gates, ele está sempre dando esse dinheiro. Ele está assim, nas suas fundações, ele está beneficiando o mundo com toda essa riqueza. Então, quem sabe, se ele não fizesse isso, ele seria o homem mais rico do mundo. Eu acho que isso não importa para ele, entendeu? Google continua a sua conquista do mundo. Você acha Big Brother invasivo, né? Você acha os chineses invasivos com essa tecnologia 5G? Google agora tem acesso a muitas casas. Se quisesse, poderia escutar conversas, ver o que é revelado por câmeras de segurança, ter acesso e controle de muitos eletrodomésticos em casa, né? É o internet de smart things, né? Coisas, a sua geladeira agora pode, através da internet, pode pedir, fazer as compras no mercado para você. Aí você só vai para o mercado e busca e pegar, né? E já fez a compra, pois a geladeira já sabe as coisas que você está faltando. Agora Google estará comprando Fitbit por 2,1 bilhão de dólares. Sabe o que é Fitbit? É tipo um relógio que você usa, né? É um relógiozinho que mede seus batimentos cardíacos, sua respiração, quantos passos você toma num dia, nível de atividade, exercício, seu peso. Puxa, seria muito para mim, né? Quanto tempo você dorme, onde você vai, né? Quem quer dar essa informação para Google? Né? Eu não quero. Essas pessoas pagam para o privilégio de divulgar tudo isso a Big Google, né? E Google, então, por sua vez, vende toda essa informação aos propagandistas que procuram colocar propaganda na frente dos seus olhos antes mesmo que você saiba que é exatamente o que você precisa, se precisa o quê, né? Google já sabe e vende para outra propagandista. E você, de repente, poxa, eu tô sentindo... aparece a propaganda. Isso que eu quero, e compra, né? Assim que Google ganha o seu dinheiro. Não é serviço grátis, né? Serviço grátis, você que é o produto, né? Que dizem, Big Google conquista o mundo com conveniência, né? Antes era exército e bomba e espada e tudo isso, e agora é conveniência, claro. E o conquistado aceita de boas-vindas, caramba. As ações da Fitbit aumentaram mais de 67% esta semana. Caramba, se eu tivesse dentro desse, né? Revolução Energética, maior empresa de carvão nos Estados Unidos, entrou em falência com 2,7 bilhões de dólares de dívida. Tá acabando o carvão, indo para... hidroelétrica, nuclear, sei lá. A montadora de automóveis Fiat Chrysler, multinacional italiano-americano, agora está em negociações de fusão com PSA Group. Sabe o que é PSA Group? Não, você não sabe, né? PSA Group é uma conglomeração francesa cujas marcas incluem Peugeot e Citroën. Vocês têm aí no Brasil, vocês têm esses carros Peugeot. Não tem aqui nos Estados Unidos, Peugeot e Citroën. Agora, Citroën, carros clássicos, lindos, mas lindíssimos, os antigos, né? Eu não sei dos novos. O valor da fusão seria em 50 bilhões de dólares, formaria a quarta maior montadora globalmente, Fiat Chrysler PSA Group, e abrir acesso também ao mercado norte-americano para os franceses. Por aqui nos Estados Unidos quase não existe Peugeot, a pronúncia francesa, Peugeot e nem Citroën. Airbus, falando em marca francesa, né? Airbus parece estar ganhando a corrida da manufatura de aviões. Este ano entregará 860 aviões comerciais. Até o final de setembro já entregou 571 desses aviões, em comparação com somente 301 de Airbus, 361 ou 301 da Boeing. Ixi. Vendas de automóveis na China podem cair 8% este ano devido à desaceleração econômica e novos padrões de emissões de poluentes. Então, está abrindo porta para carros elétricos. Benjamin Netanyahu de Israel, nem sei se ele ainda é primeiro-ministro, sei lá, que é um transtorno político por aí, mas ele acusou o Irã esta semana de colocar em Iêmen mísseis de alta precisão para fins de lançar contra Israel. O fato que Netanyahu anunciou isso publicamente sinaliza a possibilidade que Israel pode atacar a Iêmen de maneira preemptiva. Né? Desejo paz aí no Médio Oriente, mas não gosto como esses países estão sempre atacando Israel, sempre. Caxemira não é mais independente da Índia. Índia revogou sua autonomia e dividiu em 2 territórios federais. Você acha que os caxemirianos, sei lá o que chamam, eles vão aceitar isso?
Pode haver transtorno por aí, né? Combate pesado entre Síria e os turcos. Turquia apoderou-se das comunidades por volta da fronteira e milhares de não combatentes tiveram que fugir. Dezenas de milhares de manifestantes foram ao centro de Bagdá, no Iraque, na sexta-feira, insistindo no fim do governo por elites e um fim de corrupção. É a mesma luta para sempre, né? Foram as maiores manifestações desde a derrota de Saddam Hussein em 2003. O montanhista nepalês com 36 anos, jovem ainda, né? Agora é o mais rápido de subir todos os 14 mais altas montanhas do mundo. Outras pessoas têm feito ao longo de vários anos, mas esse cara fez em somente 6 meses. 14 montanhas, 6 meses. Impressionante. Se ele consegue fazer, você também consegue. Suba suas montanhas, domine seus desafios, seus alvos, vamos lá! Ah! Tô tentando encorajar você. Nós na Day Training Academy podemos ajudar você a alcançar seus alvos, suas montanhas, subir suas montanhas financeiras, né? Boa sorte, bom trabalho, não é sorte, é trabalho. Até semana que vem, tchau.